todo mundo sentado nas nossas salas, mas eu acho que em qualquer espaço é um espaço para a gente dialogar. Primeiro, vou colocar a questão nacional, que eu já coloquei, inclusive, naquela assembleia que eu fui convidada ali no Sintuf, mostrando que o comando, naquela época ainda não era o comando de greve, mas foi recebido no MEC, com o resultado das comissões que foram trabalhadas no interior do MEC, com o sindicato, e que eu participei pessoalmente, representando o Andifes, junto àquelas negociações. Eu entendi, e aí talvez por não ser a sindicalista, né, e estar com um olhar diferenciado, eu entendi que o MEC naquele momento fez proposições muito interessantes para o movimento, inclusive aceitando a questão que para mim era um complicador no meio da Andifes, de que as eleições para reitores fossem feitas paritariamente, uninominal, e que isso seria aceito pelo MEC, endossado como uma proposta. Isso foi escrito e entregue. A questão de toda a reposição dentro da carreira, o MEC aceitou as reivindicações colocadas, que eu acho que foi um avanço também bastante importante, e a questão também da disfunção nas universidades, que também esse ponto avançou. O que não foi aceito naquele momento da negociação? Foi trazer a reposição de 2015 para agora 2014, e o MEC não tinha como endossar, porque o governo, pelo Ministério do Planejamento, estava na reunião e disse naquele momento que tudo que tivesse relação direta com aumento salarial, que não estava em negociação, porque o governo, neste ano, não poderia fazer qualquer acordo que elevasse a questão salarial em nenhum setor dos servidores públicos federais. Então, ali, a questão do teto, né, mínimo dos servidores também era inegociável. Essas questões que diz respeito à questão de carreira, na minha compreensão naquele momento, houve um avanço considerável para os trabalhadores. Infelizmente, eu coloco infelizmente, não houve resposta da FASUBRA para o MEC, porque o MEC naquele momento estava se colocando como o parceiro do diálogo, tá certo? Abrindo as possibilidades. Nós havíamos, Andifes, recebido a FASUBRA alguns dias antes, e fizemos, como a Leia falou, eu já tinha informado a ela, teve todo o empenho para que houvesse essa reunião o mais rapidamente possível. Então, a Andifes sempre se colocou na mediadora do diálogo, porque entende a necessidade de que o diálogo seja aberto para que a gente possa avançar. Agora, há questões que são limitadoras, não pelo MEC, mas são limitadoras pela política econômica do governo federal, e o Ministério do Planejamento foi muito claro nessa questão. Então, a negociação de trazer o aumento 2015 para este ano não é possível, isso é inegociável, porque é uma coisa que até vocês mesmos compreendem, muito difícil de ser executado, e a questão do piso, porque este ano não pode haver ampliação salarial. Então eu entendi que naquele momento foi dada uma abertura bastante razoável. Na minha avaliação, naquele momento a FASUBRA teria que ter dito o seguinte: nós aceitamos com as seguintes condições, queremos o prazo para trabalhar a questão da carreira, 90 dias, 120 dias, 60 dias, aquilo teria sido um avanço, tá certo? Então negociar prazo e não deixar de dar resposta. A FASUBRA não enviou resposta para o MEC e não enviou resposta para a Andifes. Depois disso, a Andifes recebeu novamente, você estava presente no dia da reunião, abrimos um espaço na agenda, demos 5 minutos para cada membro, então eles tiveram 15 minutos, né, para expor o que é que eles queriam, e neste momento da reunião foi cobrado pelo presidente da Andifes e pelos reitores presentes que a FASUBRA dissesse claramente no documento o que é que aceitava e o que deixaria de aceitar e quais eram os encaminhamentos dados.
nós estamos esperando até agora e não recebemos. Se recebeu, Leia, foi de ontem para hoje, eu vou ligar depois, não tive tempo que eu estava viajando, cheguei Foi hoje. no documento sexta-feira, Pandifes, eu vi. Então, se foi nesse final de semana, isso que eu estou te dizendo, não abri o e-mail hoje porque minha agenda estava pesada e não consegui telefonar. Vou ligar à tarde para saber o que aconteceu, se o documento veio e qual é o teor. Porque eles ainda não enviaram para os reitores, certo? Então, se chegou lá. E a presidência da Andifes diz o seguinte: vocês têm que dizer claramente qual é o ponto que vocês querem negociar. Que vocês aceitam, porque tem uma proposta na mesa. Não houve resposta. Então, por que o governo não está recebendo o movimento? Porque o governo fez uma proposta e não houve resposta da proposta. Então, o sindicato tem que dizer: rejeitamos tudo, aceitamos os itens 1, 2, 3 e queremos avançar nos itens 4, 5. Para negociar, você precisa ceder. Se você não responde e diz que tudo está errado, né? É uma greve difícil, Leia. É uma greve difícil porque vocês sabem que a greve, quando tem a questão salarial e plano de carreira, ela tem um foco muito bem definido. Isso faz com que o próprio movimento seja mais orgânico, mais organizado, mais coeso, etc. Este é muito difuso, porque são pontos, tá certo? Em vários pontos políticos, ponto de carreira, pontos ideológicos, e ponto ideológico eu coloco a questão da EBSER, que está como ponto de greve. Tem a questão das 30 horas, e eu já vou responder, porque essa é uma decisão da Andifes. A Andifes é contra 30 horas. Essa é uma luta que vocês vão ter que fazer politicamente, através do governo, através da... Não, a nossa luta é pela jornada ininterrupta do trator 3 Não, mas lá está 30 horas. Tem que separar. Tá. Mas no documento, Léa, está 30 horas. Ah, tá certo? Tá? Eu estou falando da FASUBRA. Então, 30 horas. Os reitores são contra. Já está decidido. Essa é uma decisão coletiva. Por quê? Porque fere a lei. Agora, setores que as universidades tiverem pessoas suficientes, tiver adequada a lei, os estudos que nós já estamos fazendo internamente, eu vou entrar nessa questão, for possível, então, as universidades têm autonomia para isso. Nenhuma tem autonomia para 30 horas, nenhuma. Os que fizeram uma decisão, como foi o caso de Brasília, dando 30 horas para todos os servidores, teve que voltar atrás. Porque a CGU, Ministério Público e STU, Tribunal de Contas, TCU, vão em cima dos reitores, porque contraria a lei, certo? Então, essas questões, elas são inegociáveis, né? Então, do ponto de vista nacional, o que a Andifes se colocou? Sempre à disposição para o estabelecimento das relações entre os ministérios e o movimento. Agora, eu particularmente disse isso para eles, achei que a FASUBRA teve uma ação equivocada ao atacar os reitores. Porque a luta não é com o reitor, a luta é com o governo federal. O reitor não tem poder nenhum para discutir questão salarial, para discutir plano de carreira, nada disso. Então, se a luta é com o governo federal, por que vai atacar os reitores? E a FASUBRA atacou os reitores em todos os documentos que ela fez. Isso faz com que os próprios reitores fiquem, tá certo? De certa forma, magoados com o movimento. Quer dizer, nós estamos nos colocando para ajudar, para ir para frente, para abrir caminho, etc. E somos atacados. Então, este foi uma questão que deu uma recuada mesmo. Com a última reunião, acho que nós estabelecemos novamente essa possibilidade de nós ajudarmos a avançar no movimento. Vou esperar o documento, espero que esse documento seja preciso, tá certo? Porque quem quer negociar, quer negociar. Quem não quer negociar, não quer negociar. Então, pelo teor do documento, você sabe se a pessoa quer negociar ou não quer. Então, eu acho que é preciso querer. Para querer, você tem que dizer o seguinte: da oferta
do governo, daquilo proposto pelo governo, nós aceitamos isso, e achamos que precisamos avançar nisso e nisso. Nossa proposta é essa, é assim que se negocia, né? Então, eu espero que esse documento, e a gente foi muito preciso, Leia, dizendo o seguinte: não mande documento indefinido. Manda o documento seguinte: da proposta nós aceitamos esse item, esse item e esse item. Não aceitamos, né, sair da greve se não tiver uma definição sobre isso, sobre isso. Isso é preciso. Até falamos, não escreva um discurso, coloque em tópicos, para a gente poder ter clareza, inclusive para ajudar. Porque se você não tem clareza, né, do que é o movimento, é difícil. Então, da minha parte, eu tenho feito todo o esforço como reitora para que a negociação seja reaberta, porque as universidades estão paradas. Eu perguntei da biblioteca, porque eu tenho recebido todos os dias reclamação de estudante, né, de que a biblioteca, você diz que não é essencial. Para mim, a biblioteca é a alma da universidade. Se isso não é essencial, né? Então, uma universidade que está com a biblioteca fechada, ela está parada, né? Os estudantes já estão se movimentando. Eu estou recebendo telefonema todos os dias, etc. E eles estão apoiando o movimento. Mas se não houver também uma possibilidade de diálogo com relação à biblioteca, quebra um dia na semana. Eu acho que é os 30% que vocês têm a garantia, né? Então, nesse sentido, me coloco sempre à disposição. Possivelmente vou mandar o documento hoje. Eu espero que esse documento seja colocado no teor que nós pedimos para o movimento, para que a gente possa chegar no ministro, Leia, dizer assim: olha, eles estão dizendo que já aceitaram isso, isso e isso, aí tudo bem, mas precisa fazer isso e isso. Se não vier nesse teor, como é que nós vamos pedir para o ministro receber um movimento que não tem decisão? A decisão é só política? Mas cadê a decisão de negociação? Eu espero que esse documento venha assim. Você já recebeu, você sabe o teor dele. Está no site da sua ajuda. Tá, vou então entrar agora. Porque nós não recebemos ainda. Eu vi o e-mail ontem à noite, não tinha vindo ainda da Andifes. Então deve estar chegando hoje aqui. Possivelmente vai chamar para reunião, pelo menos da diretoria. Eu sou da diretoria, vou estar lá. E a minha posição é de ajudar a abrir as negociações. Espero que a gente possa, porque uma greve de 60, 90 dias não é bom para vocês, não é bom para nós, né? Agora